Nós estamos celebrando a ascensão do Senhor. Jesus subiu ao céu. Ascensão essencialmente é subida. Isso aqui é uma ascensão, subir, ascensão. Eu subi com a minha própria capacidade, com a minha força. Nossa Senhora foi assunta, assunção, né? Se o Gabriel tivesse me puxado, eu teria sido assunto. A ascensão é subir sozinho, subiu sozinho. Ascensão, a assunção não, precisa que alguém eleve. Nossa Senhora foi elevada por Deus. Cristo subiu, Ele subiu. Ascensão é subida. Tem um sentido. Por exemplo, quando um esportista, um artista estoura sua carreira, né? Quando ele começa a fazer sucesso, a gente fala assim, olha, o fulano ele está em ascensão, ele está subindo, ele está fazendo sucesso. Está subindo, 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 subindo. Não é assim que a gente escuta? Olha, está com a carreira em ascensão. O que significou a ascensão de Jesus? A sua ascensão significou a plenitude da sua ressurreição. Ao ressuscitar, Jesus não ressuscitou como um cadáver que voltou à vida. A ressurreição de Jesus não é simplesmente um sujeito que estava morto, voltou a viver para fazer as coisas de sempre. Não, Jesus voltou vitorioso. Até porque se alguma pessoa volta a viver, ela vai morrer de novo, né? Não adiantou nada, vai perder de novo para a morte. Jesus ressuscitou Lázaro. Ninguém nunca viu Lázaro. Lázaro morreu de novo. Não, Jesus ressuscitou vitorioso. Jesus venceu. Ele subiu. Ele atingiu o máximo. Ele atingiu a plenitude. Ele chegou aonde ninguém conseguiu chegar. Ele chegou do topo. Ninguém conseguiu vencer a morte. Vocês conhecem alguém que conseguiu vencer a morte? Ninguém conhece. Só Jesus. Ele subiu. Ele subiu. Ele venceu. Dizem os textos que Jesus apareceu ressuscitado durante 40 dias e no 40º dia ele subiu ao céu. 40 lembra o quê? Lembra os 40 dias no deserto. Que relação que eu queria fazer com vocês? A glória sempre compensa o sofrimento. 40 dias de provação, 40 dias de glória. Empatou, a glória superou. Porque na vida a gente às vezes tende a achar que é o contrário em termos de quantidade. Você pensa, por exemplo, uma mulher que vai dar à luz 9 meses para gestar uma criança. Em minutos uma criança nasce. Já perceberam isso? 9 meses. Já perceberam que tudo que a gente prepara gasta muito tempo para em pouco tempo se consumir? Agora há pouco eu celebrei um casamento em 30 minutos. Casal há mais de 1 ano preparando. Quem aqui já passou por isso, né? Quanta coisa não tem que preparar um casamento. E no piscar de olhos tudo acaba. Se você pensa num estudante, por exemplo, que passa meses para fazer um exame, em horas acaba a prova. Isso é muito importante, viu? A glória sempre compensa o sofrimento. A humilhação vem antes da glória. Livro do Provérbios. A humildade vem antes da glória. Primeiro a gente passa pelo sufoco. Primeiro a gente dá conta das provas. Primeiro a gente se coloca nas coisas. Depois vem o resultado. Para muitas pessoas a infelicidade é querer o resultado antes do esforço. Estou mentindo? Para a gente conquistar as coisas tem que dar cara a tapa. A gente tem que se dar. Nada vem de graça. Ou vem, não sei. Tudo que a gente quiser de fato, de verdadeiro para a vida da gente, a gente vai ter que se esforçar. Ah, mas eu vou ter que esperar muito tempo. Eu vou ter que me esforçar bastante. Cristo passou 40 dias no deserto sendo tentado. Durante 40 dias ele apareceu glorioso. Está lá, está compensado. Entenderam? Só que pra gente isso é em termos de qualidade. Quando eu fiquei padre, eu levei 10 anos para ficar padre. Gente, quando eu rezei a minha primeira missa durou 1 hora. O seminarista que me ajudou a rezar, o cerimoniário, hoje é o padre Diego, eu falei assim, Diego, essa 1 hora de missa valeu a pena esses 10 anos. Eu poderia morrer aqui hoje, valeu a pena. Aquilo foi tão bom, eu queria tanto aquilo, eu lutei tanto por aquilo, que quando eu rezei a minha primeira missa, para mim durou 20 minutos, foi 1h30, mas a alegria de quem se preparou para aquele momento, de tudo que eu tive que passar, de tudo que eu tive que enfrentar, de todas as provas, de todas as crises, 10 anos, em 1 hora, olha, justificou tudo, faria tudo de novo. Que bom, isso é céu, sabia? Isso é experiência do céu. É assim que a gente experimenta o céu, aqui na terra. É nessas horas, isso é um pedacinho do céu. Sabe quando a gente experimenta uma conquista e não vê o tempo passar? É como numa dança, é como numa festa. Uma festa gostosa, o tempo passa e a gente não vê. Quando vê, acabou, estava tão gostoso. Isso é o céu, isso é a eternidade. Jesus subiu, atingiu o ápice,
O céu é a essência de Deus. O céu é a essência de Deus. Se Cristo subiu, agora vem a parte mais tocante dessa reflexão. Se Cristo subiu, nós vamos subir também. Está na oração da missa de hoje. A ascensão de Cristo já é a nossa vitória. Se com Cristo vivemos, se com Cristo morremos, com Cristo ressurgiremos e com Cristo nós subiremos. Todos nós queremos subir. Todos nós queremos subir. Eu não estou falando de medo de altura aqui. Todos nós queremos uma vida eu vou usar uma expressão que ela está muito forte nos nossos dias. Todo mundo quer sucesso. Em tudo que a gente faz na vida, eu não acredito que tenha uma pessoa que faça as coisas para fracassar. A gente fracassa tentando acertar. Em sã consciência, não. A não ser que esteja muito doente, muito fraca. Ninguém faz as coisas para que tudo dê errado. A gente faz tudo para que tudo dê certo. A gente quer subir, a gente quer sucesso. Essa palavra é muito tocante, né? Muitas pessoas se sentem muito cobradas hoje porque elas precisam ser pessoas de sucesso no trabalho, nas relações e assim. A gente precisa produzir, né? A gente precisa mostrar resultado. A gente precisa dar conta das pressões, a gente precisa enfrentar esse mundo que cada vez mais é um mundo de sucesso. Todo mundo quer olhar para as pessoas que estão trilhando o caminho, que estão subindo na vida. Cristo subiu e com Ele nós subimos também. A ascensão de Cristo é a certeza de que com Ele nós venceremos. O que Cristo fez para vencer? Eu queria chamar a atenção de duas coisas. A primeira delas, Cristo viveu. Cristo viveu. A gente precisa passar pela vida vivendo. Tudo, por mais exigente que seja, a gente não pode se furtar da vida. Não adianta correr da vida. Não adianta deixar de viver algumas coisas. Não adianta ser uma pessoa ponte. Uma pessoa ponte é uma pessoa que pula etapa. Porque quem pula etapa, em algum horário, vai ficar preso em alguma etapa. Pensa num adulto que não cresceu. Vocês conhecem, né? Uma pessoa que é criança, está lá na infância ainda, já está lá com seus 40, 50 anos, mas não vai, está lá no mundinho encantado, achando que super-herói existe. Não, a gente não adianta pular fases da vida, nós temos que viver a vida em todas as suas circunstâncias e temos que deixar que a vida nos leve. Em que sentido? Em que nós aproveitemos das coisas da vida para fazer o nosso caminho de subida. Esse é o ponto. Então hoje, por exemplo, hoje nós tivemos um dia para viver. Não adianta eu ficar pensando amanhã, na semana que vem, se as coisas fossem diferentes, ou se eu fosse uma outra pessoa. O que eu tenho para viver é agora. É agora que eu tenho que colocar as coisas para fora. É agora que eu tenho que arriscar, que eu tenho que falar, que eu tenho que rir, que eu tenho que chorar, que eu tenho que bater a cabeça, que eu tenho que encontrar o caminho, que eu tenho que pedir ajuda, que eu tenho que aceitar ajuda. É agora, não é depois. Não adianta a gente esperar um depois. Cristo viveu. O ar entrava no seu pulmão, os pés dele estavam naquele chão. Ele estava naquele contexto. Ele estava vivendo a vida que ele tinha para viver. Mas na vida que ele tinha para viver, ele mostrou o diferencial. E o diferencial era o amor do Pai. Um amor humilde que fez com que todas as situações dificultosas fossem sinal para que ele descobrisse o caminho da vida. Uma coisa a gente precisa se apegar. Nós precisamos nos apegar àquilo que é bom. Nós não podemos nos esquecer daquilo que é bom. Padre, como é que eu começo a viver a vida? Se apegue àquilo que é bom e solte. E deixa as coisas rolar. Ontem eu fui fazer visita. Toda sexta-feira eu saio para fazer visita aos doentes. Ontem eu estava lá na Santa Luzia, na comunidade de Santa Luzia. Aí fui visitar um senhor, fui visitar a irmã dele. Tinha lá um senhor cadeirante. Ele é evangélico. Conversei com ele. 50, 55 anos, teve 3 AVCs, está lá, uma parte dele paralisada no ano. Não fala mais ou menos umas coisas e não fala coisa com coisa às vezes. Aí eu entrei para fazer a visita, no saída da casa ele falou assim para mim, olhou assim para mim, ele estava na cadeira de rodas, eu falei assim, você está bem, né? Já tô. Você está andando, você deve estar muito bem, você está andando, eu não estou. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Vocês estão andando, né? Isso não é bom? Acho que isso é bom. Vocês estão me ouvindo? É bom. Vocês estão me vendo? Que bom. Vocês estão respirando? Isso é ótimo. Vocês estão vivos. Ele só falou assim para mim, você está andando, né? Você está bem, você está andando. Só isso, hein? Às vezes a gente condiciona estar bem a tantas coisas. A gente condiciona a felicidade, a vontade de viver, o pique, o ânimo em tanto condicionamento. Para aquele cadeirante, para aquele homem que está há 4, 5 anos sem andar e só mexe uma parte do seu corpo, eu estava muito bem pelo fato de eu sempre estar andando. E aí depois, no final da visita, ele falou assim para mim, olha, você sabe que tudo vale a pena no fim, viu? Do nada.
Depois, quem puder, pega o evangelho de ontem. Depois eu rezei missa e ainda fiz homilia sobre isso, porque o evangelho falava justamente disso. Quando a gente passa por algumas situações, a gente não vê, parece que não vê a luz no fim do túnel, né? Na hora não é fácil, esperar não é fácil, aguentar e viver esperando não é fácil. Mas quando as coisas acontecem, é aquilo que eu dizia, a gente descobre que tudo valeu a pena. Quando os discípulos viram que Jesus subindo e abençoando-os, eles falaram: olha, valeu a pena, não? Valeu a pena ter deixado tudo, valeu a pena ter passado pela Galileia, valeu a pena ter dormido no barco, valeu a pena ter passado por tempestade, valeu a pena ter subido montanha, descido montanha, valeu a pena ter se machucado nas pedras, valeu a pena ter corrido de fariseu, valeu a pena ter entrado em Jerusalém, valeu a pena aquela ceia, valeu a pena passar por aquela cruz, valeu tudo a pena. Porque no fim Cristo revelou a sua glória e a sua luz. Isso tudo se traduz numa única palavra, e aqui eu vou dizer para terminar a homilia, outra palavrinha que está muito na moda: meta. Qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso sentido de vida? Se a gente não tem um motivo para viver, a gente não vive. Só que o motivo ele sempre está fora da gente. A gente não encontra sentido. Se a gente não tem uma razão lá adiante, a gente não dá conta de fazer o caminho. Cristo ter entrado no céu significa que a nossa meta está lá em cima, sempre para cima, sempre adiante. Não é para o lado, não é para baixo e não é para trás. É adiante e para cima. A gente precisa olhar para frente, ter meta. Ou o tal do foco, né? Foco, tem que ter foco, tem que olhar adiante. Olharam e viram uma nova meta. Todas as vezes que a gente reza, a gente deveria rever essa meta, né? Todas as vezes que a gente faz um tempo de oração, a gente coloca as coisas tudo no centro. Por isso que é importante rezar. É aquilo que eu tenho dito sempre: o que é uma noite de sono para o corpo é um tempo de oração para a alma. Porque o dia a dia não é fácil, a gente fica distraído, é muita informação, é muita pressão, a gente fica muito agitado e a gente se perde. Então precisa de novo encontrar o rumo. Como é que a gente encontra o rumo? Quando a gente para, inspira, serena, reza e continua. É o que vocês estão fazendo agora. Acabou a semana, né? Mais uma semana. Mês de maio vai começar tudo de novo. Vocês vieram aqui, se colocar diante de Deus, quietar algumas coisas, processar outras que vocês passaram durante a semana, ver o que importa, deixar de lado o que não vai resolver nada, estabelecer algumas prioridades, o que vem primeiro, o que vem em segundo lugar, e vamos começar de novo. E assim vamos. Daqui a pouco é junho, é julho, é agosto, daqui a pouco é 2023, daqui a pouco nós estamos entrando no céu. Não daqui a pouco, né? Eu não quero, eu quero subir. Mas não precisa ser assim tão rápido. Mas quando vê, tá lá, na portinha do céu. Tá lá São Pedro esperando, entra. É assim que nós vamos fazer na vida. A ascensão de Cristo já é a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.